Salve, salve pessoal, aqui quem fala é SparkBR e hoje eu quis trazer ali a minha build final da minha Stormweaver Spark, tá? Uma primeira consideração sobre ela é feita para limpar mapa, tá? Eu limpo o mapa com muita facilidade, não consegui fazer os boss T4, eu creio que para conseguir fazer boss T4 eu vou ter que gastar ali umas 200 divines nessa build, eu já gastei em torno de 80, então eu acho que fica inviável eu conseguir fazer ali todos os boss T2, alguns boss T3, então se você pretende matar boss, essa não é a build para você, tá? Por quê? Porque ela não tem regeneração de mana suficiente para ficar castando question crítico o tempo todo. Se você quer trabalhar ali com a Spark e matar boss, tem que ir para Blood Mage, que você vai conseguir ali utilizar da sua vida para poder castar ali o question crítico infinito, beleza? Bom, falando um pouquinho da minha Stormweaver, eu tenho ali 70k de dano na minha faísca, né, na minha Spark. Eu utilizo emblema de poder, normalmente para matar boss. No emblema de poder eu uso persistência e efeito amplificado. Depois eu vou ter o POB para vocês ali na descrição, na legenda, tá? Na faísca, minha faísca é level 20. Eu utilizo inspiração para diminuir o custo. Ritmo arcano para aumentar a velocidade de conjuração. Crítico preciso para aumentar meu dano de crítico, que é muito importante para poder castar o question crítico. Conjuração planejada para dar 35% a mais de dano. E foco elemental para também dar mais dano, tá? Eu não fico muito preocupado em infligir eletrizar pela faísca, porque eu consigo infligir ali com orbe trovejante e com arc, tá? Condutividade para matar boss. Ali na condutividade eu utilizo solo amaldiçoado, maldição intensificada e maldição ritualística. Na minha orbe trovejante eu utilizo condutividade para aumentar a minha chance de eletrizar, exposição a raio, fonte de mana, despedaçar e abundância excessiva ali para eu conseguir castar duas orbes ao mesmo tempo e aumentar meu dano. No meu question crítico eu utilizo acaso, eu gosto bastante porque ele recupera um pouco da mana e também tem uns picos de dano muito legais. Utilizo arc, crítico inevitável para aumentar o dano do arc. Deliberação para aumentar o dano do arc e utilizo o condutor elétrico para me ajudar a matar os boss, tá? No teleportar eu utilizo ingenuidade para conseguir teleportar com mais facilidade e utilizo ali a oferenda da alma com esqueleto para aumentar o meu dano em boss, né? Então quando eu quero ali bater num boss, eu vou soltar meu emblema de poder, vou soltar ali minha oferenda da alma e minha condutividade, eu chego ali a 90k de dano. Enquanto eu tô castando, normalmente eu vou chegar ali a 100k, 98k, beleza? Essas são as habilidades que eu utilizo na minha Spark. Falando de itens, eu tenho uma varinha mais 5 ali, não tem tanta necessidade de ter uma varinha tão forte, tá? O que eu falaria pra você focar? Dano de raio, dano mágico, dano extra de raio é muito importante, o dano extra aumenta muito o seu DPS, tá? Mais 3 ou mais 4 e focaria em dano crítico, tá? Eu tenho até uma varinha que eu utilizava aqui que ela é mais 4 com 90% de crítico, ela também é muito boa, mas ela baixa um pouquinho meu DPS, então eu prefiro continuar com essa, tá? Ó, se você ver, ela tem uma velocidade de congelação não tão alta, mas ela tem uma chance de crítico muito alta, tá? Então eu gosto bastante também dessa varinha. Utilizo o Maligarus, não tem como trabalhar sem ele, tá? Tem que gastar umas divs ali para poder tê-lo, porque é ele que vai te dar o seu multiplicador de bônus crítico ali, que vai manter sempre em 300, então você não tem que se preocupar em bônus crítico ali na sua build, porque você vai sempre manter ele em 300. Minha build tem 190 de Harit, não tem necessidade de ter tanto, mas eu sempre recomendo que você tenha pelo menos 100 de Harit, tá? Mas eu consegui ali realmente com 48% de Harit, tem as resistências de fogo e gelo para ajudar a capar, mana máxima, tá? Basicamente é isso, o máximo de escudo de energia possível. Minha botinha também, as res para capar resistência, o que der para ter de Harit, pelo menos 20% de velocidade de movimento, gostaria de ter 30, 35, mas não é possível para eu conseguir manter essa raridade, que eu acho importante, tá? Meu Focus, eu trabalho com chance de crítico para magias. Esse Focus ele é um Focus barato, ele vai custar em torno de 2 Divines, e ter 93% de dano de crítico é muito bom, tá? Fora ali os 74% de dano mágico e dano de raio. Aqui você também pode ter regeneração de mana, velocidade de conjuração, mas basicamente é isso que eu prefiro trabalhar.
A minha Ruby aqui, ela tem 1000 de escudo de energia. Ela custou um pouquinho cara, ela custou em torno de 10 divines, mas ali com uma ou duas divines você já compra uma de 800, 850, também já é excelente. O que precisa ali que dá pra ter de resistência é legal, se você já conseguir ter a regeneração de mana também é muito bacana. Ingenuity acima de 27, 28% já tá ok. Nos meus rings eu uso regeneração de mana sempre, uso raridade de itens em todos eles, pelo menos 25, 30%. Velocidade de conjuração e dano de raio também, se você conseguir um dano flat de raio, bacana, tá? Mesma coisa que o outro anel, regeneração de mana, mana máxima, dano de raio e aí raridade, e aí eu utilizo resistência de gelo nesse daqui para poder me ajudar a capar minhas res, tá? No meu amuleto, 3 níveis de habilidade de projétil, é extremamente importante. Velocidade de conjuração ajuda a aumentar o DPS. A Rarit aqui eu dei sorte, porque eu não estava muito focado em Rarit no meu amuleto. Dano mágico em 30%, então o máximo que você conseguir, e mana máxima. Eu tenho alocado Fortitude Mental, que ela reduz o meu custo em 15% quando eu não estou com mana baixa. É muito difícil de jogar hoje de Spark na Stormweaver por causa da questão da regeneração de mana. Então tudo que eu consigo fazer para abaixar o custo das minhas habilidades eu faço aqui, vocês vão perceber depois lá na minha tri, beleza? Bom, falando sobre os itens é isso, tá? Falando um pouquinho sobre a minha tri. Eu começo ali buscando um pouquinho de dano mágico. Eu poderia ter vindo aqui para escudo de energia, mas eu já tenho 5.500 de escudo de energia. Eu acho que acima de 5k é o suficiente, não precisa mais do que isso. Então eu preferi vir para dano. Eu subo aqui para ter um pouco mais de dano mágico, mas foi mais para o final que eu peguei esses 3 pontos, tá? Aqui eu venho para velocidade de conjuração para poder ter chance de crítico. Todos os nodes de crítico, se vocês olharem, eu utilizo, tá? Então, ó, chance de crítico aumentado, chance de crítico aumentado, chance de crítico aumentado, chance de crítico aumentado, chance de crítico aumentado. Para quê? Para que eu tenha pelo menos ali 60, 65% de crítico. Eu, com a minha outra Wend, que eu tenho 90% de crítico, eu chego a 82% de crítico, tá? Então também é um número bacana, mas o 65 ali é o suficiente para castar o Question crítico quando eu preciso, tá? Subo ali para escudo de energia, que é muito importante. Aqui escudo de energia e regeneração de mana. Subindo um pouco, eu gosto muito desses 3 nodes aqui, para me dar limiar de afecções, tá? E ponto de atordoamento me ajuda a fazer os mapas, porque às vezes você tem muito dano, mas pula 3 bichos na sua cabeça e te mata sem você conseguir fazer nada, tá? Tenho ali escudo de energia aumentado, utilizo Fúria Arcana, né? Que é um dos motivos de utilizar a Stormweaver hoje. Dano elemental quando eu dou acerto com crítico, chance de crítico aumentado, dano elemental, escudo de mana escudo de energia e mana máxima também é muito importante, tá? Aqui o node mais importante desse conglomerado aqui, que é 2% de dano a cada 10% de energia, mais escudo de energia. Aqui são 6 nodes que eu utilizo, mas às vezes eu troco para fazer alguns testes. Eu gosto de ter ali mais duração de efeito e mais velocidade de projétil, mas eu ainda tenho dúvidas se esses 6 nodes aqui são os melhores para utilizar no nível que eu tô, tá? Utilizo dano mágico por cada 100 de mana, isso aqui é muito bom. Muita regeneração de mana quando eu tô andando também vale a pena, tá? Esses nodes aqui são muito importantes, que diminuem o custo da habilidade. Como eu disse, tudo que der para reduzir custo, utilize, porque é importante, tá? Esse node aqui de dano de raio máximo também é muito forte, ele aumenta muito o DPS, tá? Falando das joias, eu utilizo essa joia aqui com círculo médio, porque o médio eu consigo pegar os 2 nodezinhos aqui menores, tá? E ele é mais barato, então com uma Divine você consegue pegar ali um node de menos 5%, menos 7%, tá? E isso ajuda bastante. Eu de vez em quando utilizo esse node aqui, mas eu tô sem pontos, então prefiro não utilizar esse que aumenta a magnitude de eletrização. E utilizo aqui aumento de dano de projétil e velocidade de projétil, tá? Sobre as minhas outras
joias, eu utilizo o do nada diamante ali para bateria anciã, né? Então eu posso utilizar posso colocar todos os nodes ali que estão em volta da bateria anciã, que aí eu utilizo esse e esse. Utilizo a joia de mais 3 de habilidade de faísca, essa joia é um pouquinho carinha, ela custa 38 divines. Dá pra jogar sem, mas eu gosto bastante, assim, aumenta 15k meu DPS. Mas se você for ver, eu tô com 70k, menos 15k, 55k de DPS é o suficiente ali pra você limpar os mapas, tá? Se você olhar no POB depois, eu tenho em torno de 130k de DPS, contando a faísca, o arco, o arc e o condutor elétrico. Então é o suficiente para limpar mapas sem essa prisma aqui, tá? E utilizo o megalomaníaco diamante com transe profundo para também diminuir o custo das habilidades. Ou seja, eu consigo reduzir aqui 10% mais 15% da Anoimit 25%. Mais 8%, 33%, mais 8%, 41% a menos de custo das minhas habilidades, tá? Então é por isso que eu consigo ali ter uma Wind mais 5, e é por isso que eu consigo castar a minha Spark ali tranquilamente, sem perder mana, tá? Normalmente a minha mana baixa ali só quando eu tô castando Arc, beleza? Bom, essa é a minha build, se você tiver alguma dúvida pode me mandar uma mensagem. Mas é uma build ali que eu já consigo fazer todos os mapas. Inclusive vou pegar um mapinha aqui pra fazer pra vocês, pra vocês darem uma olhada como é que ela farma. Vou pegar um de ganho de experiência pra vocês terem uma ideia. Vamos lá, vamos pegar um com Breach. Normalmente eu farmo bastante Breach Delirium, gosto bastante do farm, tá? Vamos lá, então, primeira coisa, vem aqui pro Espelho de Delirium. Vou soltar minhas 2 Orb of Storm e começar a castar Spark. Deu um lagzinho ali no jogo. Depois vocês vão perceber que eu tenho muito... No meu Atlas, eu utilizo muitos monstros. Então assim, às vezes dá uma lagadinha aqui pela quantidade de monstros que tem no meu mapa. Mas ó, faz tranquilamente ali, ó, fazendo um T15. Eu vou soltando Orb of Storm e depois Spark. Orb of Storm e depois Spark. Vamos lá. Me ajuda, joguinho. Foi, bora. Então, ó, sempre nessa pegada. Você consegue limpar ali tranquilamente todos os mapas. Show? Aqui é só para vocês terem uma ideia de como é que eu farmo, tá? Um note que eu esqueci de mostrar pra vocês. Deixa eu voltar lá pra minha base pra poder mostrar. Que é essencial também nessa build. É esse node aqui. O Juventude Eterna. Ele faz com que eu não tenha... Com que eu recarregue o meu escudo de energia com a pote de vida. E ele não recarrega sozinho. Isso me ajuda muito quando acontece, por exemplo, igual aconteceu que o jogo travou e meu escudo de energia começou a cair bruscamente. Eu vou potando e consigo voltar ele no 100%. Beleza? Se você gostou... deixe seu like aqui no vídeo, deixe seu comentário. Se você tem uma Spark que consegue fazer T4, a Stormweaver, manda pra gente, quero dar uma olhada também. E agradeço a atenção de todos. Aqui lembrando, é o básico ali da Spark, tá? Mas vai ter no POB também pra vocês. Fechado, fiquem com Deus, abraços.